Paulo era um homem rico, bonito e muito desejado pelas mulheres. Ele vivia uma vida de playboy, desfrutando de todos os prazeres que o sucesso e o dinheiro podiam proporcionar. Dono de 3 restaurantes de sucesso, ele tinha uma vida que muitos invejariam, desfrutando dos prazeres da vida e das companhias femininas sem se comprometer. Mas um dia conheceu uma mulher magnífica em um evento sofisticado. Ela parecia ser a parceira perfeita. Tudo o que ele sempre quis. Com charme e inteligência, rapidamente conquistou o coração de Paulo, e em pouco tempo eles estavam casados. No início, o casamento parecia um conto de fadas. Ela era encantadora, atenciosa e parecia se importar profundamente com ele. Participava ativamente dos eventos e festas de seus restaurantes, sempre ao lado de Paulo, apoiando suas decisões e sendo uma presença constante em sua vida. Eles viajavam juntos, desfrutavam de jantares luxuosos e compartilhavam sonhos de um futuro brilhante. Mas, com o tempo, essa fachada começou a desmoronar. Paulo começou a perceber sinais de desinteresse e frieza que não conseguia ignorar. Ela começou a fazer viagens frequentes sem ele, alegando precisar de espaço e tempo para si mesma. Suas contas de cartão de crédito mostravam gastos exorbitantes em boutiques de luxo e hotéis caros, e ela passou a estar quase sempre ausente nas noites em que Paulo mais precisava de seu apoio. A situação atingiu seu ponto de ruptura quando Paulo descobriu mensagens no telefone dela, revelando um caso com outro homem. As mensagens eram explícitas e deixavam claro que o caso durava meses. Confrontada, ela não negou e, com uma frieza cortante, deixou claro que seu interesse sempre foi a fortuna de Paulo. Disse que nunca o amou realmente e que tudo não passava de um jogo para ela. As palavras dela foram como facas, cada uma cortando mais profundamente do que a anterior. O divórcio foi rápido e impiedoso. Ela saiu do casamento com uma quantia considerável, levando uma parte significativa dos bens de Paulo e deixando-o emocionalmente devastado. O impacto dessa traição foi profundo, deixando Paulo com uma cicatriz emocional que parecia impossível de curar. Ele se viu incapaz de confiar novamente, com uma desconfiança crescente em relação ao amor e às intenções das pessoas ao seu redor. Cada lembrança de seu casamento se tornou um lembrete doloroso da vulnerabilidade e da ingenuidade que ele jurou nunca mais repetir. Desde então, ele evitava ainda mais qualquer envolvimento amoroso sério, mantendo um distanciamento calculado de qualquer mulher que mostrasse um interesse mais profundo. Ele temia que a história se repetisse. Para se proteger, ergueu um muro ao redor de seu coração. Cada novo dia era um desafio. Paulo se dedicava ao trabalho com uma intensidade quase obsessiva, usando os restaurantes como um refúgio para sua dor e desconfiança. Ele se concentrava em expandir seu império culinário, deixando pouco espaço para a vida pessoal. Suas noites de playboy divertido e mulherengo viraram noites solitárias, preenchidas apenas pelo eco de risos e conversas distantes de clientes felizes, enquanto ele permanecia em seu escritório, revisando relatórios e planejando estratégias de negócios. Seus amigos de boemia desafiavam regularmente Paulo para fazerem as noitadas que faziam antes do seu casamento, mas Paulo já não se sentia feliz nesse tipo de vida que ele antes tanto apreciava. Também não sentia o prazer com a companhia feminina que antes adorava, porque ele fazia recordar a ingenuidade que quase o levou à falência com o divórcio. Foi nesse estado de desconfiança e isolamento que Paulo conheceu Inês. Ela era uma mulher simples, com uma beleza serena e um espírito generoso que logo chamaram a sua atenção. Inês trabalhava como gerente em um dos restaurantes de Paulo e, apesar de sua aparência modesta, havia algo nela que o atraía. Talvez fosse a maneira como ela tratava os clientes com uma gentileza genuína, ou talvez fosse seu sorriso, que parecia iluminar qualquer ambiente. Inês era completamente diferente da sua primeira esposa. Inês era simples, atenciosa e não apreciava grandes festas nem extravagâncias. Isso foram coisas que agradaram ao Paulo e baixaram a sua guarda de desconfiança. Apesar das dúvidas persistentes que assombravam sua mente, Paulo decidiu dar uma chance ao amor novamente. Com o tempo, Inês provou ser uma companheira dedicada, e Paulo finalmente se permitiu acreditar que poderia haver esperança para ele no amor. Eles começaram a passar mais tempo juntos, primeiro em encontros casuais e depois em jantares mais íntimos.
Inês o fazia sentir-se vivo novamente, trazendo uma luz nova aos seus dias sombrios. A relação deles florescia, mas a sombra da dúvida nunca desapareceu completamente. No entanto, Paulo, com o tempo, à medida que conhecia Inês melhor, conseguiu superar o medo e a desconfiança que o atormentavam e decidiu casar com Inês. O casamento foi simples mas perfeito e Paulo, pouco a pouco, começou a achar que ter casado com Inês foi a melhor coisa que podia ter feito. Mas pouco tempo depois de Inês se ter tornado a sua segunda esposa, a morte do pai de Paulo trouxe uma nova onda de incertezas. Seu pai, no leito de morte, insistiu que Paulo deveria testar o amor de Inês para ter certeza de que ela não estava com ele apenas pelo dinheiro. Embora relutante, as palavras de seu pai plantaram uma semente de dúvida que Paulo não conseguia ignorar. Paulo recordava vividamente as últimas palavras de seu pai. Paulo disse ao pai, segurando a mão de seu filho com uma força surpreendente para alguém tão perto do fim: "Você tem um bom coração, mas o mundo é mais complexo do que parece. Confie, mas verifique. As pessoas nem sempre são o que demonstram ser." A lembrança daquele momento assombrava Paulo. Ele podia ver nos olhos de seu pai, que tinham testemunhado décadas de negócios e relações humanas, uma mistura de sabedoria e cautela. Seu pai não desconfiava especificamente de Inês. Era um conselho geral, um princípio que ele havia seguido durante toda a sua vida. Mas por que agora? Por que essas palavras ficaram gravadas em Paulo com tanta força? Assim, ele planejou um teste. Fingindo que tinha perdido toda a sua fortuna, Paulo queria ver como Inês reagiria à súbita mudança em suas circunstâncias financeiras. Era uma decisão dolorosa, mas ele sentia que precisava dessa prova para acalmar seu coração inquieto. Ele não fazia isso para expor Inês, mas sim para encontrar paz dentro de si mesmo. A incerteza corroía sua alma, e ele precisava saber, de uma vez por todas, se Inês o amava por quem ele era ou pelo que possuía. Quando Paulo contou a Inês sobre a falsa falência, ela ficou inicialmente chocada, mas serena. Seus olhos castanhos se arregalaram, refletindo a surpresa, mas ela logo se recompôs. Inês, com uma força e determinação admiráveis, começou a ajustar suas vidas à nova realidade. Ela cortou despesas, procurou emprego e até vendeu suas joias valiosas, presentes de Paulo, para ajudar nas finanças. Inês enfrentou a situação com uma serenidade que deveria ter tranquilizado Paulo, mas em vez disso suas ações só alimentaram ainda mais as dúvidas em sua mente. Como ela podia aceitar tudo isso tão calmamente? Será que seu amor era realmente tão profundo, ou ela estava apenas fingindo para ganhar sua confiança? A cada dia que passava, Paulo observava Inês cuidar de suas vidas com uma graça e eficiência que o deixavam em constante dúvida. Ela não demonstrava ressentimento ou reprovação, apenas uma determinação firme em manter a estabilidade de seu relacionamento, independentemente da situação financeira. Depois de observar Inês por semanas e ver seu sacrifício constante, Paulo não aguentou mais. Em um momento de grande tensão emocional, ele confessou tudo. Contou a Inês sobre o teste, sobre a falsa falência e sobre as dúvidas que seu pai tinha colocado em sua cabeça. A reação dela foi devastadora. Inês se sentiu traída pela falta de confiança e, com lágrimas nos olhos, devolveu sua aliança, dizendo que não podia estar com alguém que duvidava dela. A separação foi um golpe duro para Paulo. A separação de Inês, que se devia exclusivamente à sua culpa, foi muito mais dolorosa que a separação da primeira mulher que o traiu. Paulo se sentia culpado. Os dias sem Inês eram insuportáveis, e ele se via mergulhado em um vazio emocional. Tentou de todas as formas reconquistar o amor de sua vida, mas Inês se manteve firme em sua decisão. As palavras dela ecoavam em sua mente: "Você quebrou nossa confiança, Paulo." E isso não é algo que se conserta com palavras. Paulo passava noites em claro, refletindo sobre seus erros. Ele se lembrou de todas as pequenas coisas que Inês fazia para mostrar seu amor, desde os jantares simples que preparava com tanto carinho até as noites em que o acalmava após um dia estressante. Ele percebeu o quão profundamente ele havia ferido a mulher que tanto amava. Em sua solidão, ele mergulhou no trabalho novamente, mas desta vez, o sucesso profissional não trazia satisfação. Nada preenchia o vazio deixado por Inês.
O destino, porém, tinha outros planos. Um grave acidente deixou Paulo lutando entre a vida e a morte em um hospital. Quando ele abriu os olhos na unidade de terapia intensiva, a primeira pessoa que viu foi Inês. Ela estava ao seu lado, segurando sua mão. Com lágrimas nos olhos, Inês prometeu que o perdoaria se ele sobrevivesse. Paulo sentiu uma onda de esperança e determinação. Ele queria viver, não apenas por si mesmo, mas por eles, pelo amor que ainda havia entre eles. A recuperação foi lenta e dolorosa. Paulo passou semanas no hospital, com Inês ao seu lado em cada passo do caminho. Ela cuidava dele com uma dedicação inabalável, mostrando que, apesar de tudo, seu amor ainda era forte. Eles começaram a conversar, a reconstruir a ponte quebrada da confiança entre eles. Paulo pediu desculpas repetidamente, prometendo nunca mais deixar a dúvida interferir em seu amor. Paulo sobreviveu, e a promessa de Inês de perdoá-lo marcou o início de sua reconciliação. Eles começaram a reconstruir sua relação, tijolo por tijolo, enfrentando juntos as dificuldades e celebrando as pequenas vitórias. Paulo nunca mais duvidou do amor de Inês. Ele entendeu que a confiança era uma estrada de mão dupla e que precisava ser cultivada com cuidado e respeito mútuo. Os dias passaram, transformando-se em semanas, as semanas em meses, e Paulo e Inês redescobriram a alegria de estarem juntos. Eles passaram a valorizar ainda mais os momentos simples. Uma caminhada no parque, um jantar tranquilo em casa, as conversas sinceras que fortaleciam seu vínculo. Paulo fazia questão de expressar sua gratidão diariamente, mostrando a Inês o quanto ele a apreciava e valorizava, e o tempo foi passando, solidificando cada vez mais a relação de ambos. Finalmente uma menina veio fortificar ainda mais o amor deles. Agora os três eram realmente felizes. Anos mais tarde, Paulo e Inês continuavam a viver uma vida feliz e amorosa. Eles valorizavam cada momento juntos e frequentemente lembravam o quanto tinham superado para chegar onde estavam. Paulo sempre expressava sua gratidão pelo perdão de Inês e pelo amor que compartilhavam. E Inês expressava o feliz que se sentia por ter perdoado Paulo. Eles construíram uma família sólida, com uma filha que trouxe ainda mais alegria e significado às suas vidas. Os anos de desafio e crescimento moldaram uma relação profunda e resiliente. Paulo aprendeu a importância da confiança e do respeito mútuo, enquanto Inês demonstrou a força do verdadeiro amor. Juntos, eles enfrentaram as tempestades da vida, emergindo sempre mais fortes e unidos. Paulo frequentemente refletia sobre as palavras de seu pai e como elas quase destruíram a coisa mais preciosa de sua vida. Agora, ele sabia que o verdadeiro tesouro não era a riqueza material, mas o amor e a família que ele e Inês tinham construído juntos. A lição foi dura, mas essencial. O amor verdadeiro exige confiança e a disposição para enfrentar as adversidades juntos. E assim, a história de Paulo e Inês se tornou um exemplo de amor e resiliência, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, o amor verdadeiro pode triunfar. Eles aprenderam que, com paciência, compreensão e um compromisso inabalável, é possível superar qualquer obstáculo. Paulo e Inês viveram felizes, sabendo que seu amor era a maior riqueza que poderiam ter. Se você gosta dos meus vídeos e gostaria de me ajudar a continuar criando mais conteúdo incrível, considere fazer uma doação de apenas $1 mensal. Acesse mais informações na descrição do vídeo. Qualquer contribuição é valiosa.